Agora no tópico 3, nós vamos fazer o estudo de titulações de ácido e base. Então nessa primeira parte nós vamos fazer um estudo de titulação de ácido forte com base forte. Um gráfico de pH versus volume de ácido ou base adicionado é chamado de curva de titulação, como a gente mostra nessa figura, um esboço de uma curva de titulação de pH versus o volume em ml de hidróxido de sódio, que é uma base forte, que vai ser adicionado em uma titulação de uma solução de um ácido forte, que nós podemos usar como exemplo o ácido clorídrico. Então nós vamos considerar a adição de uma base forte, o hidróxido de sódio, a uma solução de ácido forte, por exemplo, o ácido clorídrico. Como que a gente obtém esses dados de pH ao longo do estudo da curva de titulação? Então a gente faz uma titulação. A titulação vai ser feita como está mostrado esse esquema aqui. Dentro da bureta, nós vamos colocar uma solução de hidróxido de sódio. Vamos imaginar aqui que a concentração dessa solução seja 0,1 mol por litro. E dentro do becker, nós vamos colocar uma solução de ácido clorídrico, também a 0,1 mol por litro. Aqui deveríamos ter um agitador magnético para que ficasse misturando essa solução o tempo todo. E dentro dessa solução nós vamos colocar um medidor de pH, que aqui é um eletrodo que está ligado aqui então em um pHmetro. Então, à medida que nós vamos adicionando volume de hidróxido de sódio nessa solução de ácido clorídrico, o hidróxido de sódio vai reagir com o ácido clorídrico. E aí, esse eletrodo vai registrar a variação do pH que vai ocorrer, e aí nós conseguimos montar este gráfico, indicando que inicialmente, dentro do becker, nós temos ácido clorídrico. O pH está baixo, e a partir do momento que nós vamos adicionando hidróxido de sódio, esse pH vai subindo, porque o hidróxido de sódio vai neutralizando o ácido clorídrico, tá certo? Até que chega aqui num ponto que nós chamamos de inflexão dessa curva de titulação, onde o pH ele aumenta bruscamente e atinge aqui o que nós chamamos o ponto de equivalência, que no caso da titulação de um ácido forte com a base forte, esse pH ele tem que ser igual a 7, porque ele vai gerar uma solução neutra de cloreto de sódio, quando todo o ácido for consumido pelo hidróxido lá na minha solução. E aí, depois do ponto de equivalência, se você continuar adicionando hidróxido de sódio, o pH tende a aumentar e aí depois estabilizar aqui, porque você não tem mais ácido clorídrico na sua solução, porque ele foi totalmente consumido quando atingiu o ponto de equivalência, e aí a concentração de hidróxido ficou maior, por isso que o pH ficou mais alto. Então toda a curva de titulação tem essa característica, tá certo? Ela tem essa inflexão aqui. Então a gente vai analisar agora cada ponto dessa curva de titulação. Então, antes de qualquer base ser adicionada, o pH é dado pela solução do ácido forte, que é o ácido clorídrico. Por isso que o pH ele é menor do que 7, e se for uma solução 0,1 mol por litro de ácido clorídrico, esse pH deve ser igual a 1. Tá? Bom, quando a base então ela é adicionada, antes do ponto de equivalência, que é esse ponto aqui, o pH é dado pela quantidade do ácido forte em excesso. Portanto, o pH continua sendo menor do que 7, porque você está começando a adicionar a base. Então, a base está começando a reagir com o ácido clorídrico. E aí a quantidade de ácido clorídrico vai diminuindo daquela solução que está lá dentro do becker, tá? E aí o pH tende a aumentar aos poucos, mas ele ainda continua sendo menor do que 7, porque ainda você tem um excesso de ácido clorídrico em relação à quantidade de hidróxido de sódio que você está adicionando. Já no ponto de equivalência, a quantidade de base que foi adicionada ela é estequiometricamente equivalente à quantidade de ácido originalmente presente. Então, no ponto de equivalência, o número de mols de H+, ele é igual ao número de mols de OH-, ou seja, onde ocorre a neutralização completa do ácido. Então, você não vai ter nem excesso de ácido
e nem excesso de base no ponto de equivalência. Portanto, o pH é determinado pela solução de sal, que se esse sal for formado por uma mistura de um ácido forte com uma base forte, esse sal vai sempre ter um pH neutro, que nesse caso aqui vai ser o NaCl, né? Se eu adicionar hidróxido de sódio numa solução de ácido clorídrico, você vai produzir sal e água, e esse sal produzido é NaCl, que é proveniente de um ácido forte, de uma base forte, portanto o pH dele sempre vai ser igual a 7. Para detectar o ponto de equivalência, nós usamos um indicador que muda de cor quando próximo a 7. Bom, se nós estivermos fazendo uma titulação, uma análise volumétrica no laboratório, talvez nós não estaremos construindo uma curva de titulação, que para construir a curva de titulação, como está mostrado aqui na figura, precisa usar aquele esquema mostrado anteriormente. Eu preciso ter um pH mergulhado lá na minha solução, que está sendo titulada, né? Nesse caso, na solução de ácido clorídrico. E aí eu nem preciso do indicador, porque o pH vai registrando a variação do pH, que vai ocorrendo toda vez que eu adicionar um volume de hidróxido de sódio. Mas e se eu não estiver usando um pH? Se eu não simplesmente estiver fazendo uma titulação, uma análise volumétrica, eu preciso saber a hora que eu vou atingir esse ponto de equivalência, tá certo? Então, geralmente eu utilizo um indicador. Indicador vai ser uma substância que vai mudar de cor quando o pH variar, né? Então, aqui no nosso esquema, no nosso curso de titulação, nós temos dois indicadores que podem ser usados, qualquer um dos dois. Nós temos a fenolftaleína, que no meio ácido ela é incolor e no meio básico ela é rosa. E a faixa de viragem da fenolftaleína está aqui, ó, entre 8 e 10. Ou seja, o pH, quando ele atingir 8, é que a fenolftaleína começa a mudar de cor. Aí você pergunta, mas espera aí, o ponto de equivalência não tem que ser o pH igual a 7, que é quando eu tenho que parar a minha titulação? Então, só que a diferença de volume é muito pequena, porque no ponto de equivalência você tem uma inflexão da curva, que ela praticamente fica reta aqui. Então, um pequeno volume de hidróxido de sódio que você adicionou na solução de HCl causa essa mudança aqui no gráfico. E essa mudança do gráfico pode ser visualizada tanto pelo indicador fenolftaleína, porque o pH ele muda drasticamente de valor, né? Ele está aqui próximo entre 3 e 4, de repente, com uma gota ele passa lá para quase 11, fica entre 10 e 11, né? Então, qualquer indicador que tenha uma faixa de viragem dentro desse ponto de inflexão, ele pode ser utilizado. Então, a fenolftaleína ela vai indicar o seu ponto de equivalência, porque ela está dentro da inflexão da curva, né? E também esse indicador vermelho de metila, que no meio ácido ele está vermelho e no meio básico ele é amarelo, ele também pode ser usado para indicar quando você para a titulação e indicar o seu ponto de equivalência, né? Então, quando você faz a titulação, você usa um indicador e vai adicionando lentamente uma solução de hidróxido de sódio. Caso você esteja usando fenolftaleína como indicador, então você vai adicionando lentamente hidróxido de sódio e vai agitando a sua mistura. Quando essa cor passa para rosa, você para a sua titulação, que indica que ali você já atingiu o ponto de equivalência. Talvez você colocou uma gota a mais do que deveria, mas isso não vai ter muito problema, tá certo? Então, para detectar o ponto de equivalência, nós usamos um indicador que vai mudar de cor. Então, esse indicador ele pode ser usado, qualquer indicador que tenha uma faixa de viragem dentro da inflexão da curva de titulação, tá certo? Bom, então a forma de uma curva de titulação de uma base forte com ácido forte, que é o contrário agora, né? Ela é muito parecida também com a forma da curva de titulação do ácido forte base forte. Então agora essa curva, esse esboço dessa curva de titulação aqui, está mostrando para você que eu estou titulando uma solução de hidróxido de sódio. Agora quem está lá embaixo com o eletrodo dentro da solução é a solução de hidróxido de sódio, e dentro da bureta eu tenho ácido clorídrico. Então você pode fazer uma titulação de uma base forte por um ácido forte, ou titulação de um ácido forte por uma base forte. Não tem problema, a ordem aí não altera muito.
Mas a curva é diferente, né? Porque você está medindo o pH lá na sua solução de base forte. Então, inicialmente, o pH ele é alto, né? Porque o ácido é que vai ser adicionado lentamente, o ácido que vai estar dentro da bureta agora para essa curva de titulação. Então, inicialmente, a base forte está em excesso, logo o pH é maior do que 7. Então, inicialmente, você tem uma grande concentração do hidróxido de sódio, por exemplo. Bom, à medida que o ácido vai sendo adicionado, o pH vai diminuindo, mas ele ainda é maior do que 7. Então, à medida que você vai adicionando o volume de ácido, o pH vai diminuindo, mas ainda existe mais um excesso de hidróxido de sódio do que de ácido clorídrico. Então, portanto, o pH ainda é alto. No ponto de equivalência, que é esse ponto aqui, no caso, né, da titulação do hidróxido de sódio com ácido clorídrico, vai ser o pH igual a 7, você vai ter, então, uma mudança brusca do pH. Quando você adicionar um volume aqui de ácido clorídrico, que vai fornecer o mesmo número de mols de H+, equivalente ao número de mols de hidróxido, de OH-, aí você vai ter essa queda abrupta aqui do pH. E o ponto de equivalência está aqui, tá certo? Então, para você determinar o pH no ponto de equivalência, você só vai ter a solução do sal, que nesse caso, novamente, vai ser 7, porque o sal produzido nessa reação é o cloreto de sódio, que é derivado de um ácido forte e uma base forte. Bom, após o ponto de equivalência, né, o pH vai ser dado pelo ácido forte, que vai estar em excesso. Então, depois que passou do ponto de equivalência, todo o hidróxido foi neutralizado. Então, se você continuar adicionando o ácido, o pH vai ser dado pela concentração de ácido que você vai ter na solução, certo? Bom, então o ponto de equivalência de uma titulação é o ponto no qual o ácido e a base estão presentes em quantidades estequiométricas, né? Concentração de H+, vai ser igual à concentração de OH-. O ponto final em uma titulação vai ser o ponto observado pelo experimentador, para quem está fazendo a titulação, né? Então, quando vai ser o ponto final da titulação? É quando o indicador mudar de cor, né? E aí você pode ter uma variação nessa visão de um experimentador para outro, né? De um estudante fazendo uma titulação para outro estudante fazendo uma titulação. Então, a diferença entre o ponto de equivalência, que é o ponto real da equivalência da concentração de H+, de OH-, né? O ponto de equivalência é exatamente quando o pH fica igual a 7 em uma titulação de ácido forte com base forte, tá? Mas o ponto final é o que vai ser indicado pelo experimentador, pelo estudante, pelo pesquisador que estiver fazendo a titulação. Então, a diferença que vai existir entre o ponto de equivalência e o ponto final, ela é chamado de erro de titulação. E esse erro, ele geralmente ocorre, mas a gente tem que minimizar esse erro, né? Para que a nossa titulação, que é uma análise volumétrica quantitativa, não saia muito da realidade. Então, a gente tem que minimizar essa diferença. Mas essa diferença, estando em torno de 1%, não estaria um erro muito grande, não. Tá certo? Bom, então, para a gente entender os cálculos que nós podemos fazer teoricamente, né, se nós não tivermos lá o pH para medir o pH que vai estar mudando ao longo da titulação, então nós vamos mostrar aqui como fazer o cálculo de pH quando nós estamos fazendo uma titulação ácido e base. Para esses exemplos, apenas ácido e base forte, né? Depois ácido fraco e base forte nós vamos ver na próxima aula. Então calcule o pH quando as seguintes quantidades de 0,10 mol por litro de ácido nítrico forem adicionadas a 25 ml de solução 0,10 mol por litro de hidróxido de potássio. Então nós temos um ácido forte titulando uma base forte. Então quem está lá dentro do becker lá embaixo? É o hidróxido de potássio, né? Lá dentro do becker você tem uma solução 0 mol por litro de hidróxido de potássio que está sendo com um volume de 25 ml de hidróxido de potássio. E dentro da bureta você tem um ácido nítrico.
que tem uma concentração de 0,10 mol por litro. Na letra A, vão ser adicionados 24,9 ml de ácido nítrico. E aí pede para nós calcularmos o pH. Já na letra B, vai ser adicionado 25,1 ml de ácido nítrico a 0,1 mol por litro. Certo? Então vai haver uma reação do ácido nítrico com hidróxido de potássio, formando nitrato de potássio mais água. Tá certo? Então é essa reação de neutralização que está ocorrendo aqui. Essa reação, ela é estequiométrica, né? A gente poderia até ter colocado aqui uma seta única lá para o produto, porque ela não vai estar em equilíbrio. Isso aqui reage completamente com isso aqui para formar um sal que é derivado de um ácido forte com a base forte. Então, se eu tiver uma solução deste sal apenas, ele vai ter um pH igual a 7, independente da concentração dele. Então, vamos lá, vamos calcular o pH dessa mistura. Então, na letra A, eu adicionei 24,9 ml de ácido nítrico, e esse ácido nítrico tem uma solução, uma concentração de 0,10 mol por litro. Dentro do becker, eu tenho 25 ml de 0,10 mol por litro de hidróxido de potássio. Então, o que eu vou fazer aqui é pegar essa concentração em mol por litro e o volume e determinar o número de mols de ácido nítrico. Então, eu sei que a concentração em mol por litro é o número de mol dividido pelo volume em litros. Se eu quero achar o número de mols, basta então que eu multiplique a concentração em mol por litro vezes o volume em litros. Então, se eu multiplicar essa concentração aqui vezes esse volume passando para litros, né, para passar para litros esse volume, você divide por 1000. Você vai ter então que o número de mols de ácido nítrico que foi adicionado no hidróxido de sódio foi de 2,49 vezes 10 a menos 3 mol. Bom, lá no becker você tem então 25 ml de hidróxido de potássio numa concentração de 0,10 mol por litro. Também você multiplica a concentração em mol por litro do hidróxido de potássio vezes o seu volume em litros para você achar o número de mols. Então você tem lá o número de mols de ácido nítrico que foi adicionado no hidróxido de potássio e você tem o número de mols de hidróxido de potássio que você tem lá dentro do becker. Então agora você sabe que o número de mols de hidróxido de potássio ele é maior que o número de mols de ácido nítrico. E a reação, ele reage 1 para 1, né? 1 mol para 1 mol. Então, para eu descobrir qual dos dois está em excesso, está fácil aqui, né? Porque quem está em excesso é o hidróxido de potássio, porque o número de mols dele é maior do que o número de mols de ácido nítrico. Então, qual que é esse número de mols de hidróxido de potássio está em excesso? Então, é só subtrair o valor de número de mols de hidróxido de potássio que eu tenho, menos o número de mols de ácido nítrico, que foi adicionado lá no meio. Então, o número de mols em excesso de hidróxido de potássio que eu tenho lá no meio é 1 vezes 10 a menos 5 mol. Se eu tenho o número de mols de hidróxido de potássio, eu consigo calcular a concentração de hidróxido de potássio que tem lá na minha mistura agora. Porque a concentração em mol por litro é o número de mols dividido pelo volume em litros. Então, usando essa fórmula, eu calculo a concentração em mol por litro de hidróxido de potássio que está em excesso lá no meio. Sobrou, então, 1,0 vezes 10 a menos 5 mol, dividido pelo volume. O volume tem que ser a soma dos dois volumes aqui. 24,9 mais o 25, o que vai dar 49,9 ml. Para transformar 49,9 ml para litros, ou eu divido por 3 ou multiplico por 10 a menos 3, o que vai dar no mesmo, né? Então, quando você faz esse cálculo aqui, você tem que a concentração de hidróxido de potássio em excesso é 2,0 vezes 10 a menos 4 mol por litro. O hidróxido de potássio, ele é uma base forte, então ele se dissocia completamente em K+, ou H-. Então, a concentração de hidróxido de potássio é igual à concentração do potássio e é igual à concentração do íon hidróxido, tá? Já que ele dissocia completamente. Então, a concentração do íon hidróxido é 2,0 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Com isso, eu posso calcular o pOH. Se eu sei o pOH, eu consigo determinar o pH, porque pH mais pOH tem que ser igual a 14, né? Então, fazendo essa diferença de 14 menos 3,7, o meu pH, então, da letra A é de 10,3. Então, na letra A, a quantidade de ácido nítrico que eu adicionei lá na minha titulação não foi o suficiente para neutralizar o hidróxido de potássio que tinha lá no meu becker, tá certo? Por isso que o pH ficou maior do que 7, porque eu ainda tenho um excesso da base lá dentro do becker.
Já na letra B, você vai fazer da mesma maneira que nós fizemos a letra A. Vamos escrever a reação do ácido nítrico com hidróxido de potássio, formando nitrato de potássio e água. Novamente aqui a seta poderia ser não de equilíbrio, né? Poderia ser aqui uma seta que vai lá para o produto, porque essa reação não gera um eletrólito fraco, né? Então ela vai ocorrer dessa forma. Então agora na letra B, você tem 25,1 ml de ácido nítrico que foi adicionado. Então você tem 25,1 ml que foi adicionado de ácido nítrico, e esse ácido nítrico tem uma concentração de 0,10 mol por litro. Então novamente você usa lá. O número de mols é determinado pela concentração em mol por litro vezes o volume em litros. Então basta multiplicar a concentração aqui em mol por litro, passa esse volume em ml, passa para litros, e você tem que o número de mols é 2,51 vezes 10 a menos 3 mol. A quantidade de hidróxido de potássio lá no meio ela não muda, né? Ela continua sendo 25 ml na concentração de 0,10 mol por litro. Então, quando você multiplicar a concentração em mol por litro vezes o volume em litros, você continua tendo aquele mesmo número de mols que nós tínhamos na letra A, que é 2,50 vezes 10 a menos 3 mol. Agora, quem está em excesso é o ácido nítrico, né? Porque ele tem uma quantidade de mols maior do que do hidróxido de potássio. Então, para determinar esse excesso de número de mols de ácido nítrico, eu subtraio então o número de mols de ácido nítrico menos o número de mols de hidróxido de potássio, enquanto que o número de mols de ácido nítrico é 1,0 vezes 10 a menos 5 mol. Se eu tenho o número de mols de ácido nítrico, eu consigo calcular a concentração de ácido nítrico, que é o número de mols dividido pelo volume em litros. Então eu faço o cálculo aqui, 1,0 vezes 10 a menos 5 mol de ácido nítrico dividido pelo volume total em litros. O volume total agora é 50,1 ml, que é 25,1 mais 25. Para passar para litros, você tem que dividir por 1000 ou multiplicar por 10 a menos 3. Quando você faz esse cálculo, você tem que a concentração do ácido nítrico é aproximadamente 2,0 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Novamente, o ácido nítrico é um ácido forte, ele se dissocia completamente, então a concentração de ácido nítrico vai ser igual à concentração de H+, que é igual à concentração do íon nitrato. Então a concentração de H+, é 2,0 vezes 10 a menos 4, portanto o pH é 3,7. Então note que na letra B agora o pH foi menor do que 7, porque agora você tem um excesso de ácido nítrico, tá certo? Então você passou do ponto de equivalência. Se você tivesse, para esse exemplo, adicionado 25 ml de ácido nítrico, você veria que não teria excesso nem do ácido e nem da base, porque você teria o ponto de equivalência, onde as quantidades de ácido e base estão estequiometricamente iguais. E aí, se você não tem nem ácido nem base sobrando, o pH da sua mistura vai ser definido pela pH da solução do sal formado. Como esse sal é derivado de um ácido forte e uma base forte, o pH dele em qualquer concentração seria igual a 7. Tá? Então, se tivesse feito essa pergunta para você, e se eu adicionar 25 ml de solução de ácido nítrico a 0 mol por litro? Bastava você fazer esse cálculo, verificar que não teria excesso de nenhum dos dois, e você já poderia informar que o pH é igual a 7, porque você tem simplesmente o pH derivado do sal, e esse sal ele é um sal neutro a qualquer concentração, certo? Então finalizamos essa aula aqui e até a próxima aula.